Líder da minoria, né? Então, são 130 deputados. Né? Então, eu estou há um ano como líder da minoria. Como é ser líder da minoria no Congresso? Cara, assim, são 513 deputados, nós somos 130. Sim. Quem são esses deputados 130? São todos deputados... de oposição. De oposição, né? Não é que não tenha deputados de oposição fora, mas não são declaradamente de oposição. Pode crer. Entendeu? Assim, todos que são de oposição estão na... Tem deputados neutros, né? Da minoria, exatamente. Tem deputados que são de oposição para um projeto, não são para outros, etc. E tal, né? Então, esses aqui... Então, minha agenda de 2021, ela é uma agenda muito vinculada a essa liderança da minoria em relação ao governo Bolsonaro. E aí toda a pauta do Bolsonaro. Agora, no geral, eu trabalho muito com segurança pública e educação, que é o que eu sempre priorizei trabalhar na vida pública. Segurança sempre. pública é algo que vem desde o começo. Tu falou que Desde entrou o por causa começo. do lance das milícias e tal. Me conta um pouco disso. É verdade. Cara, é um pouco pior do que isso, Igor, mas eu conto, assim. Enfim, eu tive uma vida inteira muito marcada por isso, né? Eu tive um monte de amigo de infância que foi assassinado pelo tráfico. Na minha infância não tinha milícia, né? Então era tráfico, violência policial. Né? Milícia é 2003, 2004. 2000 para cá. 2000 para cá. Né? Mas, enfim, na minha infância ali, década de 70, década de 80, eu sou 54 anos, né? Então, era uma outra infância também, uma outra realidade. Mas eu convivi muito, assim, eu tive muitos amigos. Eu perdi muitos amigos, né? O meu grande medo em relação à droga é por isso, inclusive. Droga, para mim, sempre foi um lugar de violência, né? Então, eu não fumei nem cigarro. Eu fui jogar futebol, né, para escapar um pouco. Eu joguei futebol de salão por anos da minha vida para escapar dessa situação, desse mundo, etc. E tal, né? Então, isso é a vida da periferia ali. E eu cresci com isso muito forte ali, né? Enfim, sempre tendo que conversar muito, porque quem não conversa na periferia roda, né? Então, sempre... Por isso que eu sou bom de conversa, assim, no parlamento, converso com todo mundo, aprendi a conversar com a diferença. Como é que eu... Por que eu me tornei um cara que conversa bem com os outros? Pois é. Porra, minha vida inteira foi conversar com os outros. Senão Era não o que tinha, sobrevivia. né? Senão não sobrevivia, né? E aí, cara, assim... Tem um episódio curioso, assim, não tinha... Eu joguei futebol de salão, mas eu gostava de jogar futebol de campo. Então não tinha mais campo, né? Porque especulação imobiliária, os campos foram acabando, né? Por isso que o futebol de salão no Brasil cresceu muito antes de todo mundo. O único campo que tinha para a gente jogar a bola era o campo dentro do presídio. Que existe até hoje, o Ferreira Neto, né? Que é na Alameda São Boaventura, lá em Niterói. Eu jogava bola, eu tinha 15 anos de idade, 14 anos de idade, eu jogava bola no Ferreira Neto aos domingos. Então eu entrava nas prisões para jogar no time da favela, da Vila Ipiranga, dentro da prisão. Você imagina um menino de classe média, né? Chegar, mãe, eu vou jogar no time da favela e o jogo vai ser dentro da prisão. A mãe infarta, né? A mãe cai dura para trás, né? Empacota ali para trás. Essa era a nossa realidade de todo domingo, né? Então a vida vai te ensinando, a vida é uma escola, né? Nesse sentido. Melhor. Então, quando eu fui dar aula em presídio, de alguma maneira isso tinha a ver com o lugar que eu brincava, que eu jogava bola. E era muito inocente. Para mim, futebol eu acordava com bola, dormia com bola, era o que eu gostava de fazer. E eu e meus irmãos, né? Flamengo, flamenguista roxo, né? Assim, indo para o Maracanã. Porra, eu vi o Flamengo ser campeão em cima do Atlético Mineiro com gol do Nunes. Eu tinha 13 anos, 1980, né? Era maneiro. Bom, porra, aquilo, né? Assim, Raul, Leandro, não essa de 80, né? Mas a de 81 já era o time, era esse. Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Andrade, Adílio e Zico, Tita, Nunes e Lico. Né? É o time campeão do mundo e campeão da Libertadores 81. Né? Eu tinha 13, 14 anos, eu ia ver. O Zico jogar, mané. Vi muito Zico jogar. Né? Vi muito Zico aquela jogar. bola ali, ó, tá assinada pelo Zico. Ó. Galinho. Galinho de Quintino, você é um gênio, né? Orixá. E aí, pô, assim, o meu mundo era esse, assim, para fugir um pouco da violência, para o mundo ter prazer. O futebol era isso para mim também. Meu pai, né, louco por futebol. E eu e meus irmãos, a gente conseguiu ser muito feliz com essa coisa do futebol, da alegria. Meu pai era pescador também, saía para pescar, levava todo mundo. Você vai criando sentido, né? Naquela vida sem conforto material e com violência. Você vai escapando e vai criando uma vida que é boa, né?
Até que a gente cresce, a gente, enfim, fica adulto, né? Meus irmãos todos trabalhando também. E em 2006, o meu irmão do meio, o Renato, foi assassinado, né? Pela milícia. Entendeu? Então, assim, eu estava nessa de organizar campanha para possivelmente ser candidato, porque eu tinha sido do sindicato dos professores, né? Eu tinha muito trabalho sobre segurança pública. Teu irmão foi assassinado E antes aí, de você ser eleito a antes qualquer de eu ser coisa. eleito a qualquer coisa. Antes de eu ser eleito. Meu irmão, cara, eu era o mais velho, né? E ele era o do meio, né? Ele tinha 34 anos nessa época. E meu irmão, ele era, enfim, comprou um apartamento, aquela coisa de apartamento da Caixa Econômica Federal, que você financia por 3 encarnações, sabe esse negócio? Sim. Meu irmão comprou um apartamento, aí era num conjunto residencial, enfim, periferia, apartamento assim, aquele apartamento para sorrir você tem que abrir a janela, né? Assim, tão apertado que é. E aí ele fez aquele negócio, ficou todo contente, foi morar lá, meu irmão tinha uma filha e a mulher grávida, e aí ele vira síndico desse condomínio junto com um grupo de amigos, um grupo de amigos comprou apartamento no mesmo condomínio, aqueles condomínios gigantescos, 5 blocos gigantes. Aí eles falaram, cara, esse condomínio aqui tá mó zona, né? Caro pra cacete. Eles fizeram um grupo e vamos disputar o condomínio. Quando ele fez isso, eu alertei ele. Falei, cara, cuidado com esse negócio de condomínio grande assim. Isso, porra, isso tem um monte de rolo, um monte de problema. Não se mexe com essa porra, não. Aí ele falou, não, porra, Marcelo, que isso? Logo você falando isso pra mim? Eu também fiquei quieto. E aí eles assumem o condomínio e meu irmão vira síndico. E meu irmão, lá em casa, a gente era muito rigoroso. Tudo muito certinho, né? Tudo muito, né? Assim, não podia fazer xixi fora do pinico. Ele falou, olha, vamos legalizar esse condomínio, tem um monte de coisa errada, a síndica cheia de desvio. Uma das coisas que ele vai legalizar é a segurança do condomínio. Quem fazia a segurança do condomínio? Um grupo de policiais de forma irregular. Aí meu irmão chega e fala, ó, não pode, vocês vão ter que abrir uma empresa, eu vou contratar a empresa de vocês e a gente vai fazer tudo dentro da lei. Aí os caras falaram, não, a gente não quer. A gente quer que fique do jeito que está. Do jeito que está não vai ficar, o condomínio agora é outro, tem uma nova direção e a gente está regularizando o condomínio inteiro, vai ser tudo dentro da lei. Se vocês não abrirem uma empresa, eu vou contratar uma outra empresa e vocês serão indenizados pelo tempo que vocês trabalharam, mas... Né? Papai é esse. Os caras não aceitaram, meu irmão fez o que tinha que se fazer dentro da lei. Os caras entraram na justiça. Obviamente, perderam. 2 dias depois, meu irmão foi assassinado. Entendeu? Entendi. Então, assim, e esses caras, enfim, até hoje são pessoas vinculadas às milícias de Niterói e São Gonçalo. E aí foi isso que te Então, levou para a política? O que me Não, leva... ele já estava tentando. Não, eu não era parlamentar, não. Mas não era você parlamentar. estava planejando sua candidatura na época, né? Você falou. A gente estava início de um planejamento de candidatura. Eu quase desisti, né? Porque minha família... É muito difícil pai e mãe enterrar filho, viu? Imagino. Ainda mais filho brutalmente assassinado. Eu lembro até hoje do que foi eu dar a notícia para o meu pai, né? Que tinha sido um pai, né? Extraordinário. Minha mãe também que... Porque eu fui para o hospital, porque eu recebi uma informação de madrugada que ele tinha sido baleado, né? Eu fui com meu outro irmão, cheguei lá, ele na verdade já estava morto, né? E eu falei, puta que pariu, desaba o mundo. E aí eu falei, olha, tem que avisar meu pai e minha mãe. Aí eu avisei a eles que Renato tinha sofrido um acidente, que estava no hospital, para dar a notícia de manhã. Minha mãe, do jeito que é, apareceu no hospital. Aí eu falei, bom, melhor falar a verdade logo. Aí eles sentaram, aí eu falei, ó, Renato morreu. Aí, enfim, desespero. E aí meu pai falou, que acidente foi esse? Como é que foi esse acidente? Aí eu falei, não foi um acidente. Falei, Renato foi assassinado. Rapaz, ali eu vi que eu tinha perdido meu pai também, entendeu? Ele segura forte no meu braço e vai baixando. E aí, coisa que eu nunca esqueci na minha vida, né? Ele chega para mim e fala o seguinte, não é possível. Eu falei, foi o que aconteceu, pai. Aí ele falou, mas quem fez isso? Eu falei, não sei. Não sei. Aí ele falou, eu nunca dei um tapa no meu filho. Eu nunca dei um tapa no filho meu.
Eu só eduquei meus filhos com amor. Ninguém podia tirar a vida do meu filho. Quando eu ouvi meu pai falar isso, aquilo girou minha cabeça de uma maneira completa. Eu falei, isso eu não posso esquecer nunca na minha vida, né? Assim, é isso. Meu pai educou os filhos sem dar um tapa. Ninguém pode tirar a vida de ninguém. E isso norteou minha vida inteira de lá para cá. E por isso o meu primeiro projeto como deputado estadual foi a CPI das milícias. Entendeu? Entendi. Então, assim, a gente faz a CPI... Porque, assim, não é vingança. Não quero que matem quem matou meu irmão. E eu estou falando isso de quem teve... Meu pai, depois desse dia, ficou doente. Ficou 12 anos doente e morreu. Meu pai nunca superou a morte do meu irmão, né? Meu pai teve diversas doenças depois da morte do meu irmão e morreu disso. Sofreu 12 anos até morrer. Assim, se eu quisesse fazer com esses caras o que eles fizeram com meu irmão, eu ia me igualar a eles, entendeu? E eu não posso me igualar a eles. A gente não pode se igualar ao que a gente tem que vencer. A gente tem que vencer. E a gente tem que ser maior do que isso. E como é que foi Por isso que vingança não tem que mover a gente, sabe? Como é que foi essa pesquisa aí para chegar nas milícias e nas cabeças e tal? Uma pesquisa que correu atrás? Eu apresentei, eu era deputado, né? Fui eleito nesse ano, nessa confusão. E no terceiro dia do mandato eu apresentei um pedido de CPI para investigar as milícias no Rio de Janeiro. Cheio de miliciano eleito. Cheio de miliciano deputado comigo. Foi assim, as pessoas davam risadas quando eu apresentei CPI das milícias daquele garoto, né? Eu era motivo de chacota, né? E ninguém quis assinar comigo, só eu assinei. Né? Com medo? Com medo? Medo e achando que aquilo ali não ia dar em porra nenhuma. E tinha tudo para não dar mesmo. E aí eu remeto a uma conversa sua, assim. Pô, mas tem horas que eu acho que eu não... Você imagina o seguinte, eu viro deputado, meu irmão assassinado, meu pai doente, minha família estragada, um monte de miliciano eleito comigo. Era essa a minha situação. Eu podia olhar para aquilo e falar, cara, não dá, eu não posso fazer nada, eu sou muito menor que eles, e eu vou embora, né? Eu falei, eu vou fazer minha parte. CPI das milícias, apresentei, e porrada, mas entrava por um ouvido dos caras, saía por outro, ninguém deles ali achou que alguma vez pudesse acontecer alguma coisa. Eis que um ano depois, ficou um ano parada, um ano depois, um grupo de jornalistas de um jornal do Rio de Janeiro chamado O Dia vai fazer, isso tem lá no filme, vai fazer uma matéria sobre milícia e fica infiltrado na favela. A milícia descobre, no filme matam, mas na vida real torturaram os caras, os jornalistas, e liberaram eles. A imprensa inteira fica puta com essa situação e começa a publicar sobre milícia e exigir que a CPI das milícias fossem abertas. Jornal o Globo, Dia, Extra, todos os jornais, toda a imprensa, Fantástico, Jornal Nacional, milícias no Rio de Janeiro. E aí aquele maluco que tinha assinado a CPI das milícias sozinho era o autor do projeto. E pelo regimento da casa, quem propõe a CPI preside a CPI. Como só eu tinha feito. O melhor cara para presidir, né? Eu virei presidente da CPI das milícias. O presidente da Assembleia Legislativa, na época, me chama, Jorge Pisciani, falecido há pouco tempo, me chama e fala o seguinte, não vai ter jeito, eu vou ter que abrir essa CPI. A pressão está muito grande. Você tem certeza que você vai querer fazer essa CPI? Eu falei, absoluta certeza. Ele falou, eu vou lhe dar todo apoio. Porque eu não vou ficar do lado desses caras, já que você quer, saiba o que você está fazendo, saiba para onde vai a sua vida, né? Então, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu falei, a minha vida já não é a mesma desde que eles mataram meu irmão. Então, eu farei, né? Ele falou, vou lhe dar a proteção, vou lhe dar tudo o que precisa e vai fazer. Nós fizemos 7 meses. Caralho, mano. 7 meses de investigação sobre milícia. Levantamos tudo dos caras, interrogamos os caras, montamos um grupo de policiais que trabalhou junto comigo. Eu devo muito à boa polícia o resultado da CPI. Um grupo de promotores. Fizemos uma sala telefônica para ter escuta e para ter recebimento de denúncia gratuita vindo da população. Então, assim, a gente montou uma enorme estrutura. Em 7 meses eu só fiz isso na minha vida. Assim, investigar, era coisa de cinema, né?
parede cheia de nota, anotando quem tinha vínculo com quem, quebrando sigilo, vendo como é que funcionava. Marielle estava Né? contigo? Marielle era da minha equipe, trabalhava comigo. Marielle era da minha equipe. Marielle trabalhou 10 anos comigo. E aí o resultado final da CPI são 240 milicianos indiciados, presos, né? Um relatório que explicava tudo quanto a milícia e muda a opinião pública sobre milícia. Entendeu? E aí aquilo vira uma referência. Eu lembro que quando surgiram as milícias, o papo era que era melhor que o tráfico. Ah, não, pô, pelo menos é milícia, ufa. Tal. Tinha mesmo, tinha um monte de gente. Tinha um monte de gente que, inclusive, que não tinha relação com a milícia que dizia isso. É. Não, mas você vai, deixa, cara, os caras pelo menos combatem o tráfico. Eu